Boa noite a todo o pessoal novamente da rede social, né? Voltando aí um novo vídeo, né? Gostaria de puxar aí um tema aí, né? E está em Daniel capítulo 7, né? Fala de uma grande tribulação que o povo de Deus vai passar, né? Daniel 7, 25. Daniel 7, 25 diz assim: Profirão palavra contra o Altíssimo, magoarão o santo do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando essa perseguição vai acontecer, onde é que o santo de Deus, o povo de Deus, vai ser entregue para o chifre pequeno, ou seja, e vai acontecer essa grande perseguição ao povo de Deus. Onde é que isso vai acontecer? Porque já existe um estudo, né? E diz que essa perseguição de Daniel 7:25 aconteceu no passado, e foi do ano aí, mais ou menos aí, uma perseguição que teve de 1260 anos de perseguição, entendeu? E aconteceu no passado aí, a igreja atual fez, entendeu? Então, foi essa perseguição. Então, diz que essa profecia de 2 tempos e meio, 2 tempos, não, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 tempos e meio, né? Seria 1260 anos de perseguição que aconteceu no passado, né? Então existe esse estudo, né? Mas para mim, é, isso ainda não aconteceu. Não está falando, aí Daniel não está falando dessa perseguição. Não estou dizendo que não existiu essa perseguição. Claro, existiu, está registrado nas histórias, né? No livro de história está registrado isso, né? Mas Daniel não estava falando dessa perseguição. Mesmo tendo havido essa perseguição, Daniel não estava falando dessa perseguição. Essa perseguição de Daniel aqui, ele está falando aqui no versículo 25 de Daniel 7, é a última perseguição do povo de Deus, ou seja, a grande tribulação lá de Mateus, onde Jesus fala e ele diz assim, tão grande, foi abreviado, entendeu? É a última perseguição, não é a perseguição do passado, porque lá em Mateus diz assim, e nunca houve e nem jamais haverá uma perseguição igual a essa, entendeu? Então, quando Daniel fala e no capítulo 25, e o povo de Deus vai ser entregue para, para a besta, né? Em outras palavras, é a besta, e é o chifre pequeno, entendeu? Ele vai ser entregue o povo santo para esse poder. O chifre pequeno, e o chifre pequeno é a besta de Apocalipse 13. Então, há um tempo que o povo de Deus, né? Deus vai permitir o povo de Deus seja entregue para ser perseguido por ele, entendeu? Ou seja, essa besta vai ter autoridade sobre o povo de Deus, ou seja, de perseguir o povo de Deus, entendeu? E aí, Daniel 25 diz assim, ó: E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, certo? Ou seja, 3 tempos e meio. Durante 3 tempos e meio, o povo de Deus estaria entregue na mão da besta para ser perseguido, entendeu? E aí, quando a gente vai lá para Apocalipse, deixa eu botar bem aqui. Quando a gente vai para Apocalipse, quando a gente vai para Apocalipse 13, Apocalipse 13 diz assim: capítulo 13, versículo 5, diz assim: Foi-lhe dado uma boa, falando da besta que sobe do mar, né? Foi-lhe dado uma boa epoferia, arrogância e blasfêmia e autoridade, foi dada a autoridade para a besta, entendeu? Uma boa insolência, arrogância, a mesma coisa de Daniel. Se você ler em Daniel, no versículo 24, né? Se eu não tiver nada, é um pouco antes do versículo 25, fala, e é um chifre pequeno, então uma boa, fala com insolência, contra Deus, blasfêmia contra Deus, é o mesmo poder, porque o chifre pequeno de Daniel é a besta de Apocalipse 13, entendeu? Só é em simbolismo diferente, entendeu? E aí diz assim, essa besta aí, no versículo 25, diz assim, de Apocalipse 13, diz assim: Foi-lhe dado uma boa e proferir arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. Ou seja, lá em Daniel são 3 tempos e meio. E aí são 42 meses. Ou seja, lá o povo de Deus é entregue para a besta por 42 meses. E aí, em Apocalipse, né? Aparece a mesma quantidade de tempo, 42 meses. Se você somar 42 meses, vai dar a mesma coisa lá de Daniel, a mesma quantidade de tempo de Daniel. Porque lá existe a palavra tempo, mas a palavra tempo, o significado da palavra tempo é ano. Se você olhar lá em Daniel, depois eu volto lá para confirmar isso, né? Aí eu estou querendo dizer que esse período de tempo aí é o mesmo de Daniel. Lá diz que
o povo de Deus seria entregue na mão da besta por 3 tempos e meio. E aí, em Apocalipse 13, versículo 5, diz: e foi dado autoridade para agir 40, ou seja, Deus deu autoridade, não é Deus deu, mas ela recebeu autoridade para agir por 42 meses. Essa besta ela tem poder para agir 42 meses, ou seja, uma permissão, como se fosse uma permissão, entendeu? Por 42 meses. E aí diz assim: durante esse período, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, o que habita no céu. Foi-lhe dado também e pelejasse contra os santos e o vencesse. Você observa, e lá em Daniel, o povo seria entregue para a besta por 3 tempos e meio. E aí, em Apocalipse, o povo também será perseguido por 42 meses. Ou seja, lá o povo seria entregue por 3 tempos e meio, estaria na mão da besta, e aí a besta ela domina por 42 meses. E aí, durante esse período ela persegue o povo de Deus. No versículo 7 diz assim: foi-lhe dado também e pelejasse contra o santo e o vencesse. Você entendeu? Então, mostrando, e é a mesma coisa lá de Daniel. É o mesmo poder e vai perseguir o povo de Deus. E essa perseguição aí, ela está no futuro. É a perseguição da grande tribulação, está no futuro, na época da marca da besta, onde ela for implantar a sua marca, e vai acontecer essa perseguição, entendeu? O povo de Deus vão ser entregue. Ou seja, como assim? Vai haver uma permissão, por quê? Porque, primeiramente, a besta vai impor a sua marca, só aceita em só em não é perseguido até a morte. E aí, eles escapar da perseguição da marca da besta, receberão o selo de Deus depois da marca da besta, passar pela perseguição, muitos vão morrer, mas alguns vão escapar, e aí eles escapar receberão o selo de Deus, e aí sim vem a ira de Deus. Depois o povo de Deus, os sobrarem, né, e sobreviver, vão receber o selo de Deus, aí vem a ira de Deus sobre os ímpios, e receber a marca da besta. Então, o que acontece? Voltando lá para Daniel 7. Daniel 7, 25. Diz assim: o povo de Deus seria entregue por 3 tempos e meio, né? Por que eu estou falando e isso vai acontecer no futuro e não aconteceu no passado? Por quê? Porque se essa profecia já se cumpriu no passado, e ela perseguição que aconteceu no passado não é maior do que vai acontecer agora, porque esta perseguição, conforme Mateus disse, e nunca houve uma perseguição igual a essa e jamais haverá. Então, essa perseguição que vai acontecer lá no final é única. Ou seja, nunca houve uma igual a ela e jamais vai haver outra no tamanho dela. Essa derradeira que nós vamos passar é maior do que toda. Nunca houve outra maior do que ela. Entendeu? Então, se Daniel está falando, se de Daniel 25, Daniel 7, 25 está falando da perseguição que aconteceu no passado, e então Daniel deu ênfase a uma perseguição menor e deixou de fora uma perseguição maior. Não tem lógica. Daniel deveria falar da perseguição maior e deixaria menor. Já e é menor, vou falar da maior. Ou então relatava as duas. Ou seja, o povo de Deus seria na mão, né, por 3 tempos e meio, mas depois cessaria essa perseguição e depois ela voltaria a perseguir. Ou seja, deveria ter o relato da duas perseguição. Ou seja, da primeira e da segunda. Mas só existe uma perseguição, só existe uma época e o povo de Deus será entregue. É por 3 tempos e meio. E lá em Apocalipse, lá, por 42 meses, não é outro período. Não é a dúvida. Então Daniel está falando da perseguição e do passado, que aconteceu, e Apocalipse está falando da perseguição que vai acontecer no futuro. Não. Por quê? Porque quem faz o chifre o povo de Deus são entregues para aí, em Daniel. Eles são entregues para o chifre pequeno. Isso aí viu. Fala aí no versículo no 24. 24 diz assim, ó. Deles sairão outros. Não, pá. 14. Os 10 chifres correspondem aos 10 reis. E levantarão daquele mesmo reino. E depois dos 10 chifres, dele se levantará outro. Se levantará outro. Vai se levantar depois do 10? A ponta pequena. Se você ler o versículo 8 do capítulo 7, diz assim: então eu observar o chifre, entre eles subiu outro pequeno, diante dos quais 3 chifres
ele subiu outro pequeno diante dos quais 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Você observa e existe 10 chifres na cabeça da besta lá. Aí quando sobe um chifre pequeno, 3 reis, 3 chifres são derrubados para dar lugar a um. Então, esse chifre, e está dizendo, o capítulo 24 diz assim, os 10 chifres, está falando dos 10 chifres, né? Os 10 chifres correspondem aos 10 reis, e se levantarão em mesmo reino. E depois dos 10, né? No período que os 10 reis não tiver, os 10 chifres estiver dominando, se levantará outro. A ponta pequena vai se levantar. O qual será diferente. Esse chifre ia se levantar para o derradeiro, pequeno, ia derrubar 3, seria diferente. Por quê? Porque os outros são políticos, esse é religioso, ou seja, Roma estã, se levantaria. Dos primeiros, ia bater lá 3 reis, tá vendo? Bater lá os 3 chifres, é o mesmo, e tá lá no versículo 8, e diz que quando o chifre nascesse, ia arrancar 3. E a mesma coisa, onde esse chifre pequeno se levantasse, ele ia bater a 3 reis, entendeu? Deixando apenas 7, e com ele 8. Aí, este mesmo chifre, aí já está falando do mesmo chifre, ou seja, o poder estã de Roma. Aí diz assim, ó, proferirão palavra contra o Altíssimo, magoarão o santo do Altíssimo e cuidarão em mudar o tempo e a lei. Você entende? E vai fazer tudo isso. A ponta pequena, o chifre que nasceu por derradeiro, vai fazer isso. Entendeu? E aí, os santos serão entregues para quem? Para a ponta pequena, para esse poder religioso, serem entregues para ele. Tempo. Serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então o povo de Deus será entregue para esse poder religioso de Roma, Roma estã. Só que, quando termina isso aí, vamos para o versículo, esse é no versículo 25, aí vamos para o versículo 26. Do 25 para o 26 não existe outra perseguição. Depois que o povo de Deus é entregue na mão desse poder, não existe outra, só existe essa perseguição aí, só existe esse período. O povo de Deus vai ser entregue uma vez só, não vai ser 2 vezes, entendeu? Aí diz assim no versículo 26, mais o quê? Mas depois, ó, depois de quê? Depois o povo de Deus ser entregue para esse poder, mas depois, depois desse período, o povo de Deus seria entregue por quê? Por 3 tempos e meio, mas depois deste período de 3 tempos e meio, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir, para consumir até o fim. Então, depois do período de 3 tempos e meio, assentaria o tribunal para tirar o domínio do chifre pequeno. O chifre pequeno perderia o poder. A partir depois dos 3 tempos e meio, esse poder seria retirado. E aí o chifre pequeno perderia o poder, ou seja, o povo de Deus seria liberto. Porque o povo de Deus seria entregue na mão desse poder por 3 tempos e meio, mas depois o tribunal tiraria o poder dele, do chifre pequeno, e o povo de Deus faria o povo de Deus. Versículo 27, todo união, tá? Versículo 27. O reino e o domínio e a majestade do reino debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos, do Altíssimo, e o seu reino para... Você continuando. Então, o que acontece? Depois de 3 tempos e meio, o domínio é tirado do chifre pequeno, o chifre pequeno perde o seu domínio, e o povo de Deus passa a receber a posse do reino. Ou seja, o reino é dado para o povo santo, para o povo de Deus, entendeu? Então, lá do versículo 25 até o versículo 27, não existe outra perseguição. Ora, se Daniel está falando da perseguição que aconteceu no passado, e ainda haverá outra maior agora, então, ficaria uma coisa, e aí a sequência é, o povo de Deus vai ser entregue por 3 tempos e meio, depois o chifre pequeno perde o poder, não diz que ele vai voltar a ter de novo, ele perde o poder, e aí o povo de Deus passa a receber o reino depois disso. Então, assim, se esse período aí de 3 tempos e meio já aconteceu no passado, então agora nós, o povo de Deus, deveria estar recebendo já a posse do reino. Não haveria uma nova perseguição, e não existe uma outra perseguição aí dentro desse contexto de Daniel, entendeu? Aí, para confirmar isso, e não existe, e só em Daniel existe 2 lugares que fala isso, a mesma sequência, mostrando que só existe uma perseguição. Quando Daniel, não estou falando, ela não foi uma perseguição acontecendo no passado, ela foi uma perseguição. Mas o Daniel resistou, não foi uma perseguição. Daniel resistou
Essa perseguição é a do futuro, e é a grande tribulação. Ou seja, quando nós passarmos pela grande tribulação, que vai acontecer agora, aí sim, depois dessa perseguição, Jesus encerra o seu tribunal estabelecido, retira o poder da besta, e aí o povo de Deus recebe o reino. É a volta de Jesus, Jesus que faz parar essa perseguição, entendeu? É como se o tribunal botasse um ponto final. Foi julgado, entendeu? A besta perdeu seu poder, entendeu? Vai ser lançado no lago de fogo, né? E aí vai acontecer isso, entendeu? Então o que acontece? No versículo capítulo 7, também receberei do Papa. Capítulo 7 de Daniel, versículo 21, diz assim, ó, falando do mesmo chifre da ponta pequena, ele está falando da ponta pequena. Aí diz assim, ó, versículo 21, eu olhava e este chifre, o chifre pequeno, a ponta pequena, o poder religioso, Roma está. Este chifre pequeno fazia erra contra os santos. Outra vez repetindo, faz erra ao santo. O povo de Deus, lá no versículo 25, foi entregue. Lá em Apocalipse, ele batalha contra o povo de Deus. E a mesma coisa, no versículo 21. Eu olhava e este chifre fazia erra contra os santos e prevalecia contra ele. Ou seja, o chifre estava vencendo o povo de Deus, fazia erra contra o povo de Deus e estava vencendo, entendeu? Exatamente o e diz lá no versículo 25, o povo seria entregue, você estaria sob a autoridade da besta, no sentido de a besta ia lutar contra ele e ia vencer, estaria vencendo, entendeu? Até que Jesus vem e interrompe isso, entendeu? Aí diz assim, contra eles. Aí diz assim no versículo 22, então a besta vai estar vencendo, a besta vai estar batalhando contra o povo de Deus, até o ancião de dia, não, deixa eu ver. Até veio o ancião de dia e fez justiça ao santo, possuirão o reino. Não, pai, deixa eu ver. Até veio o ancião de dia e fez justiça ao santo do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuirão um reino. Você observa e interrompe essa perseguição. Essa perseguição do versículo 21 até o versículo 22 é o mesmo relato do Daniel 25. Diz, a ponta pequena no versículo 21 estava batalhando contra o povo de Deus e estava vencendo. E o que diz no versículo 25? Diz que o povo seria entregue na mão da besta para ser perseguido. O que diz lá em Apocalipse? E a besta estaria lutando contra o povo de Deus, também estaria vencendo, entendeu? Então, e aí encerra essa perseguição no versículo 26, no versículo 26, depois da perseguição, depois do período de 3 anos e meio, 3 tempos e meio, né? Diz assim, ó, mas depois se assentará, no versículo 26, mas depois se assentará o tribunal para retirar o domínio. Diz que depois do período de 3 tempos e meio, assenta-se o tribunal do céu, Deus, né, assentando no tribunal, né, para tirar o poder do poder pequeno, do chifre pequeno. E o mesmo acontece no versículo 22, até o chifre pequeno está vencendo o povo de Deus, até veio o ancião de dia e fez justiça ao santo do Altíssimo. Então, interrompe essa perseguição. A besta está lutando contra o povo de Deus, até vem o ancião e interrompe essa perseguição. E é o ancião de dia. Aí, em outras palavras, é a volta de Jesus que interrompe. Não é, se fosse no passado, a perseguição que aconteceu no passado, Jesus já teria voltado. Porque interrompeu a perseguição lá. Jesus não veio, diz, até o ancião de dia veio e fez justiça ao povo de Deus. E aí diz o que? Logo em seguida, no versículo 22, até veio o ancião de dias e fez justiça ao santo do Altíssimo. E aí, continuando, e veio o tempo em que os santos possuirão o reino. A mesma coisa está no versículo 27. E o reino, o domínio, entendeu? Ou seja, 3 tempos e meio, assenta o tribunal, tira o poder do chifre pequeno e o povo de Deus recebe o reino. Entendeu? A mesma coisa está no mesmo relato. O chifre está, o versículo 21 mostra o chifre batalhando do povo de Deus, até o ancião vem
e defende o povo de Deus e entrega o reino para o povo de Deus. Então, quando interrompe a perseguição do chifre pequeno, é o ancião. Só que quando ele interrompe, depois que ele interrompe, não há outra perseguição de novo, para ele vem outra vez e interrompa, não. Essa é a última perseguição. É a última perseguição, porque interrompe ela é o ancião. E quando o ancião interrompe, ele passa o reino para o santo. É o tempo do santo receber o reino. Ou seja, é a volta de Jesus. Entendeu? Então, essa perseguição, ela não está no passado, ela aponta para o futuro. Isso vai acontecer no futuro. Daniel viu o futuro. A grande perseguição do futuro. A última, entendeu? Então, não está no passado. Deixa eu ver. Sião. Então seria essa. Essa é a mensagem que eu ia deixar para vocês, né? Falando dessa perseguição, entendeu? Tanto Daniel, quando fala no versículo 25, de 3 tempos e meio, é o mesmo período lá da besta que sobe do mar, no Apocalipse 13, né? 42 meses. É o mesmo período, é a mesma perseguição. Só que esta perseguição, ela não já aconteceu no passado, não é um período de 1260 anos que aconteceu no passado. Essa perseguição é a última, é a grande tribulação dos últimos dias, entendeu? Quando a besta se levantar pela segunda vez e a marca da besta. Essa perseguição aqui é na época da marca da besta. Em outras palavras, nós podemos editar o seguinte: o período da grande tribulação da marca da besta é de 3 anos e meio. Já 3 tempos e meio são 3 anos e meio. Então, é um período de 3 anos e meio, a marca da besta vai ser imposta, entendeu? Ou seja, o povo de Deus não está fugindo, se escondendo, muita gente vai ser morto durante 3 anos e meio. É uma perseguição, né? Uma grande tribulação de 3 anos e meio, entendeu? Pelo relato. Por quê? Porque diz que o povo de Deus vão ser entregue por 3 tempos e meio. E 3 tempos e meio são 3 anos e meio. E lá, em Apocalipse 13, fala que e a besta vai bater contra o povo de Deus por 42 meses. É o equivalente a 3 anos e meio. Entendeu? É a mesma época, é a mesma perseguição, entendeu? E aí, depois dos 3 anos e meio, Jesus interrompe isso. Jesus interrompe isso, não quer dizer que ele volta na nuvem, mas ele interrompe com seus acontecimento e abrevia a sua volta, os sinais indicam que ele já está voltando, acontece ali no sexto selo, como fala, né? E o céu vai reconhecer como um pergaminho, entendeu? E ali, quando acontecer esse fenômeno, né? O povo de Deus deixa de perseguir e cessa a perseguição ao povo de Deus, porque aí já muda a atenção para outras coisas, entendeu? Para uns fenômenos, entendeu? E aí sim, a partir desse momento aí vem a ira de Deus sobre os ímpios, entendeu? Aí só depois derrama toda a ira de Deus, né, e Jesus volta, entendeu? Mas isso já é o início da volta de Jesus, quando acontece isso, né? Os fenômenos, entendeu? O céu reúne-se como um pergaminho. Por quê? Mas se nós olhar em Apocalipse, vamos dar uma olhadinha em Apocalipse rapidinho, ver se dá tempo aqui. 23 minutos já. Sexto selo. É o versículo, capítulo de Apocalipse, capítulo 6, versículo 14, diz assim, ó. E o céu reuniu-se como um pergaminho, o céu reuniu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos no seu lugar. Então, quando acontecer esse fenômeno, e cessa a perseguição ao povo de Deus. Está havendo uma perseguição no povo de Deus durante o período do sexto selo, entendeu? E é a mensagem de Filadélfia. E aí, quando acontecer esse fenômeno aí, no versículo 14, para-se a perseguição, o céu vai reunir-se como pergaminho, vai acontecer um fenômeno muito grande, né? Nesse momento, para a perseguição de Deus, e volta a atenção para esse fenômeno, entendeu? E aí, o monte e ilhas são movidos no seu lugar. Aí sim, a partir desse momento, a ilhas que perseguiu o povo de Deus, já vai acontecer o quê? O versículo 15: o rei da terra, o grande, o comandante, e os ricos, os poderosos, todos escravos e todos, o livre, se esconderão na caverna, no penhasco do monte. E disseram ao monte e ao rochedo: aí sobre nós, e escondei
da face da ira, e se assenta no trono, e da ira do cordeiro. E aí o versículo 27 diz o e, porque, nesse momento, ou seja, o céu reorga-se como um pergaminho, então na perseguição, o povo estão perseguindo o povo de Deus, de repente o céu reorga-se como um pergaminho, as ilhas são movidas do seu lugar, acontece um fenômeno muito grande, entendeu? E aí, para, nesse momento, essa perseguição ao povo de Deus, acaba a perseguição, e aí já começa a se preocupar, eles reconhecem, ó, opa, chegou o grande dia da ira de Deus, o versículo 27. Vão se esconder e pedir para ir sobre ele, né? Por quê? Porque eles sabem e, versículo 17, diz assim, porque chegou o grande dia da ira dele e pode surter. Então, a partir desse momento aí acontece o céu recolhe como um pergaminho para a perseguição do povo de Deus, e aí os ímpios já começam a se esconder e pedir para ir a montanha aí em cima dele, porque ele sabe que chegou o grande dia, chegou, e aí vem depois do sexto selo, e aí vem depois do sexto, o sétimo selo. O sétimo selo é o grande dia. Então, aí é a divisão, aí é o ponto final. Aí, quando acontece o céu reorens, é o último fenômeno que acontece no sexto selo. Depois da marada besta, está perseguindo o povo de Deus, até e acontece esse fenômeno do versículo 14. Quando acontece, cessa a perseguição ao povo de Deus. O povo de Deus, nesse momento, recebe o selo de Deus, e os ímpios já se escondem nas cavernas, né? E aí diz, ó, chegou o grande dia, chegou. Ele diz, chegou. Não está acontecendo, chegou agora, ou seja, a partir desse momento chegou o grande dia da ira de Deus, chegou. E a divisão, é a saída do sexto selo para o sétimo selo. Então, assim, chegou, ou seja, é o dia, chegou o dia, ou seja, o sétimo selo. O sétimo selo é o grande dia da ira de Deus. É dentro do sétimo selo que acontece a ira de Deus, e são as 7 trombetas e os 7 flagelos, entendeu? E aí, onde vem a mensagem de Laodiceia. A mensagem de Laodiceia vem para esse período, para esse povo, e vão viver nesse período. Mas neste período aí, quando entrar no sétimo selo aí, o povo de Deus já vão estar selado. Porque o povo de Deus é selado no momento e cessa a perseguição. Quando cessa a perseguição ao povo de Deus, o povo de Deus, eles que sobreviveram, recebe o selo, porque eles são fiéis. Ou seja, eles lutaram contra a marca besta e não aceitaram a marca besta. Então esses são vitoriosos, esses são os servos de Deus. E permanece. Não, e estou dizendo, eles morreram em nome de Deus, não são servos, e morreram. Aí não precisa de ser já em morreram salvo. Então não precisa ser lá em já morreu salvo. Só precisa ser lá em estar vivo. Em vai ver os ímpios ou sofrer a ira de Deus. Estes serão selados para não ser atingidos pela ira de Deus. Entendeu? Então os servos de Deus escaparam da perseguição da besta, esses vão receber o selo e vão ver a ira de Deus sobre os ímpios, só que a eles não serão atingidos. Aí pode ser, existe um contexto, não sei se aplica aí, mas eu acho que sim, onde Isaías fala, né, e 1000 irão ao teu lado, né, 10.000 à tua direita, né, mas tu não serás atingido. Porque durante os flagelos da ira de Deus, você vê eles que receberam o selo de Deus, vão ver isso durante o período de Laodiceia, e é o sétimo selo. O povo de Deus já estão selados. Quando eu falo povo de Deus, eu estou falando do selado, entendeu? Por quê? Porque existe em Laodiceia, não existe o povo de Deus, não existe povo de Deus em Laodiceia e vão se arrepender. Existe pessoa morna, Deus trabalha com pessoa morna em Laodiceia. Não existe um povo, se você observar, todas as cartas, todos os selos, até o sexto selo, existe um pequeno grupo de pessoa fiel a Deus. Sempre Deus deixou um elogio. Existe uma cobrança, mas existe um elogio, porque sempre existe povo de Deus fiel ali. Mas em Laodiceia não existe elogio e não existe povo fiel de Deus ali. Só existe morno. Deus disse que eles são morno. E Deus está para vomitar. Então isso é uma coisa negativa. E existe um convite para os mornos voltar. Mas, conforme a trombeta e os flagelos, diz, eles não vão se arrepender. Porque tanto a trombeta como o flagelo, existe, eu não sei qual é, eu não sei bem qual é, e diz aqui, e eles não se arrependeram. Por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho aqui.
É na sexta trombeta. Na sexta trombeta, no versículo 21, diz assim, ó, nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituição, nem do seu furto. Então, na sexta trombeta, Deus está falando, não, esse povo nem se arrependeram, entendeu? Ou seja, os mornos não se arrependeram e se chegaram a Deus, continuaram mornos. Ou seja, ou continuaram mornos ou de fato esfriaram, ou seja, ficaram do lado do inimigo, entendeu? E não se arrependeram, entendeu? Na sexta trombeta. E aí quando você vai para o flagelo também, deixa eu ver qual é o flagelo aqui. É no é no quarto flagelo, versículo 9. Intenso amor e blasfemaram o nome de Deus. E tem autoridade sobre este flagelo. E nem se arrependeram para lhe dar glória. Então no quarto flagelo, no versículo 9, diz que eles nem se arrependeram, entendeu? Então, em dois lugares, tanto na trombeta como no flagelo, mostra que os Laodiceia, o povo de Laodiceia não vão se arrepender, entendeu? Eles são mornos e não vão se arrepender. Por quê? Porque os flagelos ali é a disciplina de Deus, é a ira de Deus, mas é uma disciplina. A própria mensagem de Laodiceia diz isso. Eu repreendo e disciplino quanto eu amo, entendeu? E é repreender uma palavra, quando você repreende uma pessoa com uma palavra. Mas a disciplina, ela é mais do que uma palavra. É tipo o pai ele fala para um filho, ele está repreendendo o filho, ó, meu filho, não faz isso, não faz isso. Mas aí quando o filho não obedece através da palavra, às vezes quando ele precisa disciplinar. E a disciplina é uma coisa que você sabe, né? Um cipózinho, uma chinelada, é para ver se o filho toma um jeito, já que a palavra não resolveu, para ver se o filho toma uma decisão. E, infelizmente, né, tem uns e serve de exemplo, né? Consegue trazer de volta o filho de volta, né? O filho se arrepende através né? Uma padinha e consegue voltar, mas tem um e pior a situação mais. Aí o filho fica danado mesmo e pronto, entendeu? Aí não tem jeito, entendeu? Aí é isso aí. Deus ele fala, ele ama, ele repreende e disciplina quanto ama. Ele ama todos, ele ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Deus não fica feliz por destruir o pecador. Ele é destruir o pecado, mas as pessoas não querem soltar o pecado. É por isso que as pessoas serão destruídas. Então, a Odisseia é o momento e Deus usa o seu último recurso, ou seja, a disciplina. É o último momento que ele usa a disciplina para ver se consegue tirar a pessoa do morno, do estado, ela está morna, entendeu? Mas, infelizmente, a trombeta fala e o flagelo fala, ele não se arrepende, entendeu? Tanto na sexta trombeta como no quarto flagelo diz, ele não se arrependeram, entendeu? Então, isso mostra que o povo de Laodiceia, infelizmente, né? Conforme o texto bíblico, não é impossível para Deus, né? Mas conforme o relato bíblico, até no momento, né? Mostra e não vão se arrepender, entendeu? Então, este é o vídeo que eu deixar para vocês aí, entendeu? Um questionamento, deixa eu comentar uma coisa aí, tá bom? Boa noite a todos.